Fala pessoal, tudo bem com vocês? O plano do Palmeiras para segurar Endrick, que já tem chamado a atenção da Europa, inclusive do Real Madrid. Eu vou te contar os detalhes do que pode acontecer com a joia palmeirense a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, calma, o Endrick não vai sair agora do Palmeiras, até porque nem pode, por uma questão legal, ele nem tem um contrato profissional ainda, mas é óbvio que existem mecanismos jurídicos, de segurança financeira para que o Palmeiras não perca um jogador que já tem sido cobiçado por gigantes europeus. Para vocês terem uma ideia, o Marca da Espanha publicou esta capa com Endrick em destaque. Usain Bolt num canto, Rafael Nadal no outro, como se fossem meros coadjuvantes da grande joia alviverde, tratada como um fenômeno por ter apenas 15 anos e já ter chamado a atenção desde os 11, na verdade, de clubes da Europa, no Brasil inclusive, em que o Palmeiras tenta tratar com muito carinho, porque realmente é um jogador que demonstra desde cedo aptidões para fazer um grande contrato, fazer um grande negócio em termos assim dos maiores da história. E isso não é apenas uma mera especulação do que a gente acompanhou, do que a gente tem visto do Endrick, sim informações colhidas e com destaque internacional, nesses periódicos lá, especialmente da Espanha, que revelam um interesse já do Real Madrid, do Barcelona especialmente, mas tem outros aí de olho, como Manchester United, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, clubes com grande poderio financeiro e que costumeiramente chegam no Brasil e pegam as nossas joias muito cedo, Os últimos casos do próprio Real Madrid, isso aconteceu com Rodrigo dos Santos e o Vinícius Júnior do Flamengo. Jogadores que saíram por 45 milhões de euros, ainda sem a idade necessária para poder jogar na Europa. Eles precisam completar 18 anos. E os dois, nesses dois casos, eles foram contratados antes de ter a maioridade e permaneceram jogando no Brasil até completar 18 anos, fazerem aniversário e aí sim se transferirem para lá. Mas o Real Madrid desembolsou essas grandes quantias para ter esses jogadores. E o próximo da lista seria o garoto Endrick. Nessa matéria do Marca, o Marca revela muito bem assim, o cenário composto assim, pelo Palmeiras e o Endrick, que é um jogador que vem chamando a atenção desde as categorias de base, que no Sub-17 já ganhou fama por ter feito o gol. Inclusive está no texto da matéria isso, o gol que o Rei não fez, o gol que Pelé não fez no meio do campo. Chegou no Sub-20 mesmo com 15 anos, arrebentando, acabou sendo o destaque da competição da Copa São Paulo, que é, segundo a matéria, e a gente sabe disso, o principal celeiro de jovens, o principal torneio das categorias de base aqui no Brasil, com maior visibilidade, com maior repercussão, e ele foi o destaque e conseguiu levar o Palmeiras a um título inédito que não tinha, inclusive que resultava em corneta dos rivais, e tudo isso a matéria destaca. Eles estão bem informados a respeito do contexto aqui que vive o Endrick. E também sabemos que o Endrick possui um contrato de formação, que a FIFA permite. Isso faria com que ele pudesse jogar o Mundial, por exemplo, mas não permite com que ele seja inscrito para jogar no profissional, porque ele precisa completar 16 anos, o que vai acontecer no dia 21 de julho. Nesse contrato de formação, ele tem uma multa baixa, de 110 milhões de reais. Mas então qualquer clube da Europa poderia vir aqui despejar esses 110 milhões de reais, que para eles não é nada, e levar o Endrick, desde que o jogador assim quisesse e ainda assim ele precisaria completar 18 anos. Ele tem 15. Então será que um clube da Europa conseguiria burlar todo esse processo que está sendo costurado do Palmeiras com a família do Endrick, com os seus empresários, seus representantes, que cuidam inclusive da carreira de Vinícius Júnior, para vocês terem uma ideia? Será que de uma forma assim muito agressiva o Real Madrid conseguiria pagar esse valor que é bem inferior do que ele vai custar ali na frente, mas esperar 3 anos para que ele possa jogar no futebol europeu? Isso dificilmente vai acontecer, exatamente por uma segurança jurídica em contrato que o Palmeiras tem com os representantes do Endrick e com a família do jogador. Então, para tranquilizar o torcedor, ele vai assinar um contrato com o Palmeiras
a partir do dia 21 de julho. E quando esse contrato for assinado, que tem alguns meses aí para eles definirem, obviamente o Palmeiras vai ter que se segurar em termos de uma multa considerável, aí sim, para não perder o jogador prematuramente e mesmo que ele permaneça aqui até julho de 2024 e que depois ele saia, como aconteceu com o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Pode até acontecer, né, gente? Pode até acontecer do Real Madrid chegar com uma grana que mantenha o jogador apenas até os 18 anos por aqui e depois ele vai embora. E como é que é calculada essa multa rescisória? Bom, gente, para vocês terem uma ideia, se o Endrick fechar um contrato no valor de um salário de R$200 mil, que, vamos combinar, é um salário bem acima do que se paga para jogadores da idade dele. Eu não lembro de um jogador de 16 anos recebendo tanto dinheiro. Normalmente eles começam com um valor muito menor e esse valor vai aumentando. Mas por que 200 mil? Estou colocando 200 mil porque existe um cálculo da multa rescisória que você precisa calcular 13 vezes o valor do salário por ano, 13,3, porque você conta todos os meses do ano, mais o 13º e mais um terço de férias. Então você multiplica o salário dele por 13,3. Vamos supor R$200 mil, tá? Você multiplica por 13,3, mas pode multiplicar por 100. Normalmente é a base que é feita. Parece que pode chegar até 400 esse valor. Mas pelo menos você multiplica por 100. Você já chega em 40 milhões de euros, o que equivale a 250 milhões de reais. O Vinícius Júnior tinha uma multa de 30 milhões de euros, mas o Flamengo conseguiu negociar que ele saísse por 45. Então, essa multa para o exterior, ela também é negociável, para baixo e para cima. Né? Muitas vezes se faz uma multa de, sei lá, 50 milhões de euros, 100 milhões de euros, vem o clube aqui e oferece um pouquinho a menos e, obviamente, por se tratar de um grande valor, o clube acaba vendendo. A multa é só para você impedir, impedir não, né, mas, digamos, validar que o jogador só saia se o clube depositar esse valor. Porque aí, por contrato, ele depositando o valor, ele tem que sair. Isso de acordo com o contrato profissional. Então, o Endrick não tem como sair agora, o Palmeiras está muito seguro em relação a isso e vai trabalhar, eu dei exemplo aqui dos 200 mil, nem sei se esse vai ser o salário e se essa multa de 40 milhões vai ser estipulada. Pode ser até que seja mais, enfim, não sabemos, né? A gente vai descobrir isso porque nem o Palmeiras e o Endrick definiram essa situação ainda. Depois sim, ele vai conseguir ter esse valor considerável para que o Palmeiras tenha uma garantia de pelo menos contar com ele por alguns jogos, por alguns instantes, quem sabe algumas temporadas no futebol profissional. Realmente é uma situação que a gente não vê todo dia, mas que chama a atenção pelo potencial, por como ele tem se destacado, pela sua força física, qualidade técnica, mesmo aos 15 anos, e por todo esse frisson em torno do jogador, pela torcida do Palmeiras, por outros amantes do futebol brasileiro. Eu vivo na rede social, né, e vejo muitos elogios de outros torcedores ao Endrick, porque a gente fica muito feliz, né, quando surge um jogador desse talento, desse quilate. A gente nunca sabe se ele vai vingar ou não. A gente já viu várias promessas que acabaram não florescendo, mas também vimos outras em que a gente viu surgir e eles confirmaram na prática depois. E a gente precisa disso, né? E eu acho que há um bom tempo, uns 10 anos pelo menos, a gente não via surgir um jogador desse nível. Então, tomara que ele tenha sequência na carreira, estrutura psicológica, apoio emocional para poder seguir com tranquilidade, fazendo aquilo que ele sabe fazer. Ele é um fenômeno realmente que precisa ser trabalhado, lapidado e que o Palmeiras se beneficie esportivamente e depois faça muito dinheiro com ele, porque ele vai brilhar na Europa, não tenho dúvidas. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!